A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como estão? Então, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical e tratando nesse trimestre da família cristã. Então, queria perguntar a vocês, já pegou a sua Bíblia? Pega lá a sua Bíblia, pega a sua lição, pega um bloquinho de notas, uma caneta, um lápis, caso você queira anotar alguma coisa, mas principalmente pega a sua Bíblia para a gente poder começar a nossa aula. Então, nós estamos tratando nesse trimestre sobre a família cristã. O meu nome é Catarina, como muitos já conhecem. Eu sou professora da classe dos adolescentes de 13 e 14 anos da nossa sede em Alagoas, que é o Farol. Vamos fazer uma oração para poder começar a nossa videoaula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua santa presença nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela família que tu nos destes, que tu nos inseristes, ó Deus. Nós te agradecemos também pela oportunidade de estar estudando a tua santa palavra, de estar adquirindo conhecimento sobre a tua vontade, sobre o teu querer nas nossas vidas. Fica conosco, nos dá sabedoria, tanto para o entendimento da tua palavra, como também para a aplicação dela no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o tema da aula de hoje traz uma palavrinha que para algumas pessoas causa alguma repulsa, né? O tema de hoje é obrigações em família. Então, obrigações. Quando a gente fala assim de obrigação, algumas pessoas não gostam, pelo contrário, detestam, né? E é o contrário, sempre que tem oportunidade, gosto de dizer: não sou obrigado a nada, não sou obrigado a isso. Mas existem sim obrigações que a gente tem na vida, né? E principalmente na convivência em família, e que a gente deve observar com cuidado essas obrigações. E na verdade, vou dizer aqui uma coisa para vocês. Se a gente souber fazer direitinho, as obrigações podem se transformar uma bênção nas nossas vidas. Ao invés de ser algo chato, cansativo, por mais que seja algo difícil, mas pode sim ser uma bênção nas nossas vidas. Então, eu queria de início, né, perguntar aí a vocês, né, qual que é o seu papel na sua família, né? Queria que você fizesse essa autorreflexão. Qual é o meu papel dentro da minha família? Né? Quais seriam os meus objetivos, a minha função dentro da minha casa, dentro da minha família? Tenho certeza que você tem, ainda que você não esteja pensando agora, mas você tem objetivos, funções dentro da sua casa. E, na verdade, eu gosto de dizer, né, já disse até em outros vídeos também, que a não ser que você seja um bebezinho, que não é o caso, somente o bebezinho dentro da família que realmente não tem obrigação nenhuma. Porque aquele bebezinho tão pequenininho, né, tão inocente, indefeso, não sabe nem se mexer direito, até para virar o lado, a mamãe tem que estar ali cuidando, né, para ele não se engasgar e tudo mais. Então, apenas um bebezinho é que não tem essas obrigações. Mas a partir do momento que já é uma criança, já tem certas obrigações dentro de casa. E principalmente você agora que já é uma adolescente. Então, quando atingimos o estado da consciência, passamos a ter certas obrigações sociais e esse lado social, ele é refletido principalmente no nosso ambiente familiar. Então, eu quero que você pense, qual é o meu papel dentro da minha família? E uma segunda reflexão é você pensar, qual é o papel da minha família dentro da sociedade? Qual é o papel da família cristã no mundo todo, né? Tem um papel fundamental, importantíssimo, que nós vamos estar tratando aqui hoje. Então, quando a gente pensa assim, na vida do adolescente, né? Vocês são filhos e filhas de alguém, né? Então, os filhos têm direitos e deveres, né? O seu papel é o papel de filho, o papel de filha. Você não é pai, você não é mãe, você não é marido, você não é esposa de ninguém ainda, né? Ainda não, vai chegar o tempo de você viver tudo isso, mas não é agora. Agora você é filho, agora você é filha. Então, como filho,
como filha, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E o nosso país, o Brasil, ele traz direitos seus garantidos, inclusive, por lei, né? E que lei é essa? A primeira é a nossa Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Todas as outras leis, elas estão obedecendo à lei máxima, que é a Constituição. E a Constituição ela já defende realmente os direitos da criança e do adolescente. Mas nós temos um outro documento muito famoso, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como a sigla ECA, mas não ECA de nojo, né? É só a sigla mesmo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo contrário, ao invés de a gente ter nojo, detestar, se afastar, a gente deve abraçar, porque realmente é o que garante vários direitos para as crianças e para os adolescentes. Eu vou tratar diretamente para os adolescentes, porque é a fase da vida que você está vivendo agora. Então, esse estatuto, né, ele traz vários direitos, né? Quais são eles? Direito à alimentação saudável, direito à saúde, inclusive ao acesso à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à segurança, vários direitos que você tem, né? Você tem aqueles direitos ali. E realmente esses direitos, existe a lei para lhe proteger sobre isso, porque apesar de você já ser uma pessoa super descolada, super desenrolada na vida, mas você ainda está numa fase vulnerável da vida, né? Você ainda não é um adulto. Então você precisa sim de cuidados especiais, você precisa sim de proteção, você precisa sim que alguém esteja olhando para você. E essa pessoa, em geral, né, a primeira pessoa a ter obrigação é o pai e a mãe, né? O pai e a mãe que têm esses deveres. Então, sempre que alguém tem um direito, outra pessoa tem o dever de garantir esse direito. Então, se você tem todos esses direitos que eu listei aqui, quem tem a obrigação, quem tem o dever de lhe garantir esses direitos são os seus pais, pai e mãe. Pode ser que os seus tutores legais não sejam seu pai e sua mãe, seja sua avó, seu avô, sei lá, pode ser diversas situações, né, que pode acontecer. Mas, em geral, são os pais, pai e mãe. E aí, eles têm essa obrigação de lhe garantir esses direitos, né? Mas você mesmo, alguns direitos desses, podem se transformar também em algum dever. Por exemplo, vou dar exemplo aqui dos estudos. Você tem direito ao estudo, né? Direito a estudar, a frequentar a escola. Então, seus pais têm a obrigação, o dever de lhe matricular na escola. Mas você tem alguns deveres sobre isso. Você tem o dever de estudar de verdade, de fazer as leituras, de fazer as atividades, as pesquisas, os trabalhos. Você tem o dever de fazer as provas, os exames simulados, etc. Você tem o dever de frequentar, de ir todos os dias para a aula, de chegar na hora certa e não atrasado. Então, tudo isso são os deveres que você tem. Mas, em geral, é algo que eu queria dizer agora, a gente já trazendo para a Bíblia, trazendo para a vida cristã, é que existe um principal dever que você tem, uma principal obrigação, a sua principal obrigação, seu principal dever é a obediência. A gente sempre vai cair para essa palavra da obediência, né? Não tem como fugir, né? Realmente é o principal dever, porque todos os outros, eles vão estar, todos os outros deveres vão estar amparados na obediência. E a obediência, né, a lição traz uma frase bem interessante que eu gostei muito, que é a obediência como um estilo de vida, né? Então a gente pensa aí, quando a gente está nas redes sociais, na internet, vários estilos de vida. Estilo de vida fitness, né? Aqueles que fazem dieta todos os dias, que faz academia, mesmo as academias fechadas na quarentena, mas estão malhando em casa, fazendo atividade física. Outros estilos de vida, né? O estilo de vida viajante, que está sempre no mundo, com a mochila nas costas. O estilo de vida estudioso, daqueles que, mesmo quando não é época de aula, mesmo de férias, mas está fazendo resumo, está fazendo leituras. Enfim, vários estilos de vida. E apesar da gente poder adotar qualquer um desses, assim, no nosso estilo, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de encarar o mundo, mas o nosso principal estilo de vida é o estilo de vida cristão, que é o que é amparado pela palavra de Deus, que é a Bíblia.
Esse sim é o nosso principal estilo de vida. E dentro dele vem a obediência. Então, encarar a obediência realmente como um estilo de vida. E aí, o que eu tinha comentado antes, que às vezes as obrigações, elas podem se tornar uma grande bênção na nossa vida se a gente souber realmente trabalhar bem com ela. Então, eu queria que a gente começasse a ler a Bíblia. O nosso primeiro texto vai ser em Colossenses, capítulo 3, tá? A lição vai trazer Colossenses 3, do 18 ao 21, mas nós vamos ler apenas um versículo desse texto todo, tá? Colossenses 3, do 18 ao 21. Na minha Bíblia até tem um título que diz assim: os deveres da família. Então vai dizer os deveres de cada pessoa da família. Primeiro das esposas, depois dos maridos, depois dos filhos, que são vocês, dos pais, e aí vai também trazer os deveres dos servos e dos senhores, porque na época que esse texto foi escrito, os servos eles conviviam ali como parte da família. Não é mais a nossa realidade hoje, apesar da gente também poder ter uma aplicação para as nossas vidas com esses versículos. Mas nós queremos nos enfatizar no versículo 20, que é o que fala dos filhos, porque é a sua realidade. Você ainda não é esposa, marido, pai, mãe de ninguém. Você é filho e filho de alguém. Então vamos lá. O versículo 20 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E a lição, ela traz uma linguagem até mais clara, assim, que eu gostei muito. Eu vou reler já nessa linguagem que está na revista, que diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Então, este é o seu dever cristão, que é sempre obedecer ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso, porque isso agrada a Deus. E aqui mesmo em Colossenses, depois, mais adiante, a lição traz apenas até o 21, o 22, mas no versículo 23 tem um versículo que eu confesso a vocês que é um dos meus versículos preferidos da Bíblia inteira. Assim, eu amo esse versículo, eu sempre lembro dele em várias situações da minha vida, e é o tipo de versículo, olha a dica aí, que vale a pena você escrever num papelzinho para memorizar, para você pensar nele em várias ocasiões da sua vida. E o versículo 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, e não para seres humanos. Então, tudo que você fizer, por mais que seja uma obrigação chata de fazer, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Então, quando a gente faz algo para Deus, a gente esquece o cansaço, a gente esquece a chatice, a gente esquece aquela coisa chata, difícil que é aquela obrigação, e passa a fazer de forma agradável, porque nós queremos agradar a Deus. Nós fazemos como se fosse um culto, como se fosse uma adoração. Só você pensar, por exemplo, alguns tocam instrumentos ou cantam no louvor, cantam no grupo de jovens como o Ágape, enfim. E quantas vezes aquele momento de um ensaio, de um compromisso que tem, às vezes você não está afim de ir, você está cansado, você não queria, você queria fazer outras coisas e tal, você faz ali aquilo como uma obrigação, mas que quando você está ali cantando, às vezes para passar a música, fica repetindo, repetindo, talvez seja cansativo, mas no momento que aquela música pega, que você está ali cantando de todo o coração, louvando a Deus, sabe aquele sentimento gostoso de louvar a Deus? Então, isso é algo que você pode viver não apenas na música, esse momento de louvor. O momento de louvor é um momento que você pode louvar a Deus em qualquer situação. Você pode estar louvando a Deus ao cumprir uma obrigação. Isso também é louvor, isso também é culto racional, é também adoração a Deus. Quando você faz, eu estou disposta a fazer isso como se eu estivesse fazendo para Deus, né? Eu vou obedecer ao meu pai e à minha mãe, porque isso agrada a Deus. Então, no momento que eu estou obedecendo aos meus pais, eu estou agradando a Deus. Então, isso é um culto, isso é uma adoração a Deus, porque eu estou fazendo para Ele.
né? Não para mim mesma ou para o outro, né? Que seria o pai, a mãe ou quem fosse. E então viver essa obediência como um estilo de vida. E aí a lição traz duas histórias interessantes nos textos bíblicos, bem legais a gente pensar assim, que é muito conhecida, que a primeira é de José, das duas histórias do Antigo Testamento. Eu não vou contar, né? Eu vou apenas resumir aqui as partes, o que é o principal aqui, que o primeiro é de José, né? José do Egito, e que o pai, os irmãos mais velhos dele, ele era um adolescente, né? São dois adolescentes aqui que a Bíblia traz, para a gente pensar nisso. José era um adolescente, os seus irmãos estavam trabalhando no campo, apacentando as ovelhas lá no campo, e o seu pai, ele manda José ir ver como estão os seus irmãos, se eles estão precisando de alguma coisa, de comida, manda levar alguns mantimentos, enfim. E José vai com disposição para aquele lugar. Quando José chega no primeiro lugar, que era para os irmãos dele estarem lá, naquele campo, não tem ninguém, não tem ovelha, não tem ninguém lá. E aí José poderia simplesmente chegar, olhar assim para um lado, olhar para o outro e dizer: que é isso, não tem ninguém aqui, e voltar e dizer: ah, pai, eles não estavam lá, eles são um bando de preguiçosos, etc e tal. Mas José, ele quer obedecer ao pai dele. E qual é o objetivo que o pai dele deu? Vai ver como estão os seus irmãos, se eles estão precisando de algo, se está tudo bem. Então José, ele chega lá, vê que não tem ninguém, ele sai perguntando às pessoas dos vilarejos, às pessoas ao redor, se eles viram. E eles disseram: ah, eu vi quando eles se mudaram e foram para um outro campo, em outro lugar. E aí José não fica com preguiça, pode até ter ficado, mas ele enfrenta a preguiça, ele não volta para casa, nem fica por ali mesmo, fingindo que viu o que aconteceu com seus irmãos. Mas ele vai para o outro lugar, atrás dos irmãos dele, para poder obedecer ao seu pai. Então, isso mostra um senso de responsabilidade muito grande que José tinha. Um outro exemplo muito parecido com esse é o de Davi, que também era outro adolescente, tá? Então, eu quero deixar bem claro, eram dois adolescentes, né? Então, não é porque é adolescente que tá tudo ótimo, tudo que a minha obrigação na vida depois de estudar é sentar no sofá e assistir Netflix. Nem sempre, olha lá, hein? Você tem outras coisas também. Então, o que aconteceu com Davi? Davi, os irmãos dele estavam na guerra, né? Contra os filisteus. E Davi, ele tinha uma função. Veja se você lembra, né? Davi, ele tocava harpa para o rei Saul. E aí o versículo, eu vou dizer até a referência para vocês, a gente não vai ter tempo de ler, mas a de José está escrito em Gênesis capítulo 37, do 12 ao 17. E essa de Davi está em 1 Samuel capítulo 17, do 12 ao 18. E aí Davi, ele ia para o palácio, tocava a harpa para o rei. Depois ele voltava, e aí ele voltou, né? E aí o pai dele disse: vá agora para o campo de batalha, ver como estão os seus irmãos. E Davi já tinha cumprido, veja só, Davi era um pastor de ovelhas, ele obedecia ao pai dele, trabalhando nos negócios da família, que era cuidar das ovelhas. Ele servia tocando harpa ao rei, e ainda obedecia ao pai dele no que o pai dele pedisse, que foi ir ao campo de batalha, ver como estavam seus irmãos, levar queijo, levar comida para eles. Então, mesmo eles sendo adolescentes, eles tinham um senso de responsabilidade, um senso de justiça, de ética muito grande, né? Muito especial. E diante disso, inclusive, eu queria até que a gente pudesse abrir a Bíblia em Lucas agora, tá? Lucas capítulo 4. A gente vai ver algo sobre o próprio Jesus, tá? Não como adolescente, né? Mas a missão de Jesus na Terra. Lucas capítulo 4, o versículo do 14 ao 20, mas eu vou ler apenas o 18. Jesus, ele vai para a sinagoga, e ele, num sábado, né, onde tinha o culto, onde tinha adoração, ele abre o livro, né, da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, e ele lê um texto bíblico falando dele mesmo, falando qual é a missão dele, né? Qual é a missão de Jesus? E ele diz assim, o texto, né, o que o próprio Jesus lê:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, quando Jesus fecha o livro e se senta, ele fala: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir, porque ele é aquela profecia. Então, o que esse versículo, esse texto tem a ver com o nosso contexto aqui? É que o próprio Jesus Cristo, ele tinha uma missão na terra, e a missão dele era servir, né? Era o serviço. Então, o serviço é algo que é para todos. Servir ao outro é algo para todos e é algo para você também. Não é porque você tem vários direitos por ser adolescente que apenas os outros devem lhe servir. Mas você, como cristão, como uma pessoa que tem uma vida transformada por Cristo, você também tem o dever de servir. Né? E como servir? O Senhor vai lhe mostrando no cotidiano, no dia a dia, maneiras de servir. E quando a gente fala, pega sempre essa ênfase sobre a obediência, é porque você está numa fase que precisa aprender a se sujeitar às autoridades. Toda a nossa vida nós vamos ter autoridades nas nossas vidas, né? Não é porque você ainda é menor de idade que você tem essa obrigação apenas. Depois que algumas pessoas até com raiva, revoltadas, dizem: quando eu fizer 18 anos eu vou fazer isso, 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 isso. Não vai fazer, porque não tem condições de fazer, não pode. Nós somos em sociedade, nós sempre temos alguns deveres para cumprir. E nós sempre temos autoridades que nós precisamos nos sujeitar. Sejam, quando a gente tira o lado do pai e mãe, mas a gente vai ter autoridades como os nossos professores, nós temos autoridades como o chefe de trabalho, professor de faculdade, diretores, coordenadores, enfim. Então, você sempre vai ter alguma autoridade para você se sujeitar. E aí, qual tipo de adulto que você quer ser no futuro? Então, eu tenho uma coisa aqui especial mesmo assim para dizer para você, algo que eu fiquei pensando enquanto eu estudava essa lição. Você tem um compromisso com você mesmo também, né? Algo para você pensar. Quem é a única pessoa que realmente está com você todo o tempo da sua vida? A pessoa física, tá, gente? Não pessoa espiritual, não estou falando de Deus, do Espírito Santo nesse momento, mas pessoa física. A única pessoa que está com você desde quando você ainda estava na barriga da sua mãe até todos os segundos da sua vida inteira agora e até o final do seu último suspiro quando você morrer, bem velhinho, se Deus quiser, cheio de saúde, apenas para ali terminar a sua vida. Quem é a única pessoa que está ali? É você mesmo. Só você que está sempre, todos os segundos, milésimos de segundos na sua vida. Então você precisa ter um compromisso com você mesmo. Qual é o tipo de pessoa que eu quero ser? Né? Você está se autoconstruindo também. Então, quando pensa em obediência, quando pensa em obrigações, não rejeite isso, mas entenda que ao cumprir certas obrigações, ao cumprir as obrigações de forma com coração grato, né, como a gente viu em Colossenses, você está se autoconstruindo como um adulto que você será, um adulto que tem virtudes, né? Quais virtudes você quer ter? Né? Quais virtudes você quer crescer na sua vida? Veja o caso de José, veja o caso de Davi. Quem eles se transformaram? José se transformou o governador do Egito. Abaixo de Faraó só tinha ele, né? E lembrando que ele não estava em Israel, ele estava num país completamente diferente, né? E ele se tornou um grande maioral ali, porque ele tinha grandes virtudes. E não ache que quando você está abrindo mão da obediência, isso é bobagem. Não pense que é bobagem. Mas quando você abraça a obediência, você está acrescentando na sua vida uma excelente virtude que vai também poder fortalecer outras virtudes que virão na sua vida ao longo do tempo e que você vai se transformar num adulto mais forte, num adulto que vai vencer mais a vida, que vai encarar as dificuldades e os problemas com coragem, que é isso que nós queremos ensinar aqui para vocês. O outro exemplo que a gente trouxe na lição, que foi o de Davi. Quem se transformou Davi? Davi
foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E não apenas isso, ao se transformar no rei de Israel, veja, Israel já tinha um rei que foi Saul. Saul foi deposto pelo próprio Deus, mudou totalmente a linhagem, né, do reinado que foi para Davi. E essa linhagem de Davi, quem é o fruto principal? O próprio Jesus Cristo. Ele é da linhagem de Davi. Então, Davi jamais podia imaginar que ao obedecer o seu pai, ao se dedicar ao serviço, o serviço de pastorear as ovelhas, serviço de tocar instrumentos de louvor a Deus ali na presença do rei, o serviço de obedecer ao seu pai, caminhando léguas e léguas, quilômetros e quilômetros para ver como estavam seus irmãos no campo de batalha, e depois até o serviço mesmo de enfrentar e dizer assim, não, esse problema que Israel está vivendo, eu posso, com a força do Senhor, vencer, que foi a guerra entre ele e Golias. Então, isso foi dando virtudes a Davi, que ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, ele era um adolescente, como você é, mas ele já se importava de se dedicar a Deus, a fazer a vontade de Deus. E você pode também fazer isso e ter uma vida completamente diferente da vida que você teria se você não tomasse essa decisão, se você não tomasse essa escolha. Então, a lição também traz uma parábola que está escrita em Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32, que é a parábola dos dois filhos. Eu não vou ler, mas eu vou falar rapidamente. O que acontece? A parábola diz assim, que um certo pai tinha dois filhos, ele tinha um campo, tinha um serviço para fazer, e ele chama o filho mais velho e diz, filho, venha trabalhar no campo comigo. E o filho diz, tudo bem, papai, eu vou. E aí o pai espera, mas esse filho não chega. Tipo, ele diz que vai, ele fala, né? Ele é ótimo com palavras, mas ele não vai. Ele vai fazer qualquer outra coisa na vida dele. Ele fala para o segundo filho, filho, venha me ajudar, venha para o campo trabalhar comigo. O filho diz, eu não vou, tenho mais o que fazer, eu vou nada estar atrás de você fazendo isso, não quero. Não vai, mas diz que não vai. Mas depois de um tempo, o segundo filho se arrepende de ter dito assim para o seu pai, e ele pega e vai trabalhar com o pai no campo. E aí Jesus pergunta para as pessoas que estão ouvindo aquela parábola, quem foi que agradou a Deus ali? E as próprias pessoas respondem, o segundo, porque foi o que obedeceu. Então, às vezes pode acontecer de você se chatear, de você dar uma resposta mal criada para os seus pais. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é aceitável. Não, isso não é legal, certo? Mas pode acontecer porque somos humanos, tá? Se isso acontecer, Deus sempre vai se agradar do seu arrependimento, de você voltar atrás e escolher a obediência. Então, não é porque você agiu com malcriação ou com desafeto até hoje que está tudo perdido. Pelo contrário, você pode sim fazer essa transformação. E aí, por fim, a gente pode pensar, a gente pensou no seu papel dentro da sua família e agora o papel da sua família dentro da sociedade, né? O papel da família cristã dentro do mundo. É o ide de Jesus, que está escrito em Marcos, no capítulo 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Nós todos somos membros de uma grande família, que é a família de Deus. Então, a gente sempre faz festa quando nasce um bebezinho, a gente sempre faz festa de casamento quando a família, porque a família está crescendo, né? Era uma família, agora são duas famílias juntas. Nasce um bebezinho, a gente faz festa, é alegria, porque a família está crescendo. A cada aniversário das pessoas a gente faz festa, porque a família continua crescendo, a família continua grande. Então, nós também devemos nos alegrar com o crescimento da nossa família cristã. Por isso, nós temos esse dever de estar pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, né? E existem várias virtudes que a família cristã tem, que ao praticá-las, nós estamos fazendo um bem muito grande ao mundo como um todo, à sociedade. A oração, veja quantas pessoas estão precisando de oração, né? E ela vê que aquela família ali ora, faz um pedido àquela família, ainda que a fé esteja tão fraquinha, mas faz, e quando aquele pedido é atendido, aquela fé é fortificada e aquela pessoa pode vir até aceitar Jesus, porque viu um milagre acontecer na vida dela. Dar testemunho de vida, ter sabedoria, viver com sabedoria, dando testemunho, e isso a gente aprende a partir da leitura da palavra de Deus. Ser uma família, ser pessoas que têm humildade, né?
que tem sempre a gratidão a Deus nos lábios, o louvor ao Senhor, e a gente vai desenvolvendo a nossa salvação desta maneira. Então, esta é a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E todas as vezes que estou dando a videoaula, eu trago no final um desafio de amor para vocês, né? Sempre falando das 5 linguagens do amor. Então, nós já falamos aqui das linguagens, de palavras de afirmação. Depois eu falei dos atos de serviço, que combina muito bem com essa lição de hoje. Depois da qualidade de tempo, você dedicar um tempo especial, né, para as pessoas da sua casa, sua família. E hoje eu vou falar de outra linguagem de amor. Algumas pessoas se sentem muito amadas quando recebem presentes, né? Eu sei que todo mundo gosta de receber presente, mas isso é uma linguagem mesmo de amor. Algumas pessoas, quando não recebem presentes, não se sentem tão amadas. Então, que tal você desenvolver essa linguagem esta semana com a sua família, né? Pense em alguns presentinhos que você pode dar para os membros da sua casa, para os membros da sua família. Esses presentes não precisam ser caros de jeito nenhum, muito pelo contrário, porque a linguagem do amor do presente não é o valor financeiro daquele presente, mas é o valor de você ter preparado aquilo, de você ter dado um tempo para aquilo, você ter pensado naquela pessoa. Então pode ser algo que você já tem em casa e você dê para alguém, pode ser algo que você faça, como um lanchinho, como uma comidinha ou como algum cartãozinho, que você faça uma decoração, que você faça algo, mas que você dê algo de presente para as pessoas que você ama, para as pessoas que você convive dentro da sua casa. Eu sempre estou falando dessas linguagens, mas o que eu quero é que você observe a reação das pessoas. E aí você vai identificando como foi que ela ficou mais feliz. Será que foi quando eu elogiei, que são as palavras de afirmação? Será que foi quando eu chamei para fazer uma atividade comigo, que é o tempo de qualidade? Será que são os atos de serviço, quando eu me ofereci para fazer um trabalho por ela? Será que foi quando eu dei um presentinho para essa pessoa? E você vai identificando qual é a linguagem de amor daquele seu parente, daquele seu familiar, para você se dedicar cada vez mais ao amor dentro de casa. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, que você tenha coragem de desenvolver a virtude da obediência na sua vida, obedecer e ter as suas obrigações cumpridas, e o Senhor vai lhe abençoar com certeza, porque é o primeiro mandamento com promessa. Se você obedece seu pai e sua mãe, os seus dias são prolongados. Então, essa é a primeira bênção que tem. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Um beijo e até a próxima.